Convidamos agora líderes eclesiásticos ao palco. Dom Marcelo, bispo da Igreja Católica Liberal. Sandra Santos, presidente da Associação Espiritualista de São Paulo. Maria Aparecida Nalécio, presidente do Primado do Brasil. Dom Júlio, bispo da região da Lapa. Padre José Bison, representante da Cúria Metropolitana. Márcio Henrique de Souza Ramos, Associação Bandista Espiritualista do Estado de São Paulo. Kashmir, representante Hare Krishna. Padre Ney Oliveira, da Igreja Vétero-Católica do Brasil. Emerson Pontaleo, membro Abossaú. Nunca se houve na história da humanidade uma igreja chamada para cumprir uma missão, estender as mãos para o catolicismo e para o espiritismo, batendo palmas, e multidões batendo palmas também desta igreja. O que está acontecendo? O que a profecia diz que nos últimos dias que as igrejas iam se tornar moradas de demônios, esconderijo de toda ave imunda e detestável? Será que não está acontecendo isso? A advertência final para a humanidade, assim como Cristo purificou o templo 2 vezes, a primeira no início do seu ministério e a segunda vez quando estava prestes a terminar o seu ministério, assim também o mundo receberá 2 avisos. O primeiro é caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, esconderijo de toda ave imunda e detestável. E o outro aviso é: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. A palavra de Deus declara que virá uma grande perseguição para fazer dos servos de Deus mártires. E também virá uma proibição para que as pessoas não podem comprar e nem vender. 2 decretos terríveis, um matando e outro proibindo as pessoas comprar ou vender. Porém, o primeiro decreto é a imagem da besta, proibindo as pessoas de ter uma liberdade de servir a Deus conforme o ditame da sua consciência. Mas ao mesmo tempo esse decreto da imagem da besta engana dizendo que está dando liberdade. Está matando os servos de Deus porque eles que estão tirando a liberdade dos outros. Porque estão denunciando a fé dos outros como do diabo. Estão denunciando a fé dos outros como sendo de demônios. Sendo de esconderijo de toda ave imunda e detestável. E o que está acontecendo? Os líderes adventistas do 7º dia desta cena que você está contemplando, batendo palmas para catolicismo, para espiritismo. O que está acontecendo não é a profecia se cumprindo, a imagem da besta. A imagem da besta, assim como na Idade Média, a Igreja Católica unida com o Estado e perseguia todos aqueles que não aceitavam os seus dogmas. A imagem da besta, o sistema de credos, de religiões, de todos os tipos de igrejas unidas nesta falsa liberdade religiosa. E quem dizer que a igreja do outro é do diabo, não está respeitando a liberdade religiosa do outro, pois, segundo eles, têm que ser
perseguidos pela justiça. Tem um número da perseguição já. Eu não vou dizer o número para que não se incentiva a perseguição contra o povo de Deus. A imagem da besta já está falando. O presidente Donald Trump uniu a igreja com o Estado, porque, segundo ele, as pessoas não poderiam dar palpite no Estado. Estava tirando a liberdade religiosa, a separação da igreja com o Estado. Então ele uniu. E agora, no dia 2 de junho de 2020, ele assinou o decreto da imagem da besta. O decreto para promover esta falsa liberdade religiosa. Promover significa falar, dar fôlego para que ela fala esta imagem. E não só falar, mas também perseguir todos aqueles que dizem que esta falsa liberdade religiosa é morada de demônio, esconderijo de toda ave imunda e detestável. Então, esta imagem da besta, através do número do disque deles, e por fim, vão perseguir o povo de Deus. Só então, depois da perseguição, quando tiver já sendo mártires, o povo de Deus, então, eles ainda colocam o decreto da marca da besta, que é o decreto dominical, para proibir o povo de Deus de comprar ou vender. Mas também para se cumprir a profecia, para que os selados da besta, que são os que guardam o domingo, receberão logo depois as 7 últimas pragas. E os selados de Deus que guardam o sábado, receberão o selo de Deus, a chuva seródia. Porque o sábado é o sinal de Deus, o domingo é o sinal da besta. Está se cumprindo nos nossos dias. Muitos esperavam que a perseguição viria primeiro com o decreto dominical, ou seja, o decreto dominical seria o ponto de partida de todas as perseguições, mas a Bíblia é bem clara. Primeiramente, o ponto de partida de todas as perseguições é o verso 15 do Apocalipse capítulo 13, a formação da imagem da besta e o fôlego para que ela fala e persegue todos aqueles que não adoram a sua imagem. A imagem da besta. Então, é bem claro na Bíblia, o ponto de partida é a imagem da besta. Só então, depois, quando o povo de Deus já estiver sendo mártires, então vem o decreto do sinal da besta, proibindo o povo de Deus comprar ou vender. Todos aqueles que não guardar o domingo vão ficar proibidos de comprar ou vender. E o que você está contemplando nesse vídeo? Os líderes adventistas do sétimo dia, batendo palmas para católicos, Umbanda, Espiritismo, se cumpriu exatamente a profecia. Caiu a grande Babilônia. Se tornou morada de demônios, coito de toda ave imunda e detestável. Agora o que vai acontecer? Chegou o tempo de Deus agir. Chegou o tempo do poderoso movimento. E de agora em diante, a batalha vai começar. Porque Deus vai agir para levantar o seu povo com poder. Para denunciar esta falsa liberdade religiosa de todas as religiões. Agora, os enganados por Satanás, que não saíram dos templos, eles vão, o trabalho deles será, eles estarão ocupados agora em vigiar todos aqueles que falarem contra o Espiritismo, em vigiar todos aqueles que falarem contra o catolicismo. Este será o trabalho deles, de levar estas pessoas que falarem a mensagem do terceiro anjo, levarem para a prisão e, por fim, pena de morte. Segundo a mente dele, estará prestando serviço a Deus, batendo o povo de Deus. Esse é o trabalho dos adventistas apostatados agora, em perseguir o povo de Deus, não só deles, mas de todas as outras igrejas, os fanáticos de todas as outras igrejas. Mas quem está na frente desta falsa liberdade religiosa, o papado, o jesuíta, entregou esse cargo para a igreja adventista do sétimo dia, a rejeitada. Como eu já falei nos anteriores vídeos, a liderança adventista do sétimo dia passou para Elias Joanã, para Deusolene Souza. A igreja não cairá, porque Deus vai atuar mediante esta nova liderança.
ao qual ele constituiu agora por Elias Joanã e por Luciano Souza, será o poderoso movimento do Apocalipse 18. Deus abençoe o seu povo e fortalece o seu povo com o Espírito Santo para desmascarar esta falsa liberdade religiosa que é a imagem da besta. A perseguição já começou. Depois, quando o povo de Deus já estiver morrendo, sendo mártires, então virá ainda o decreto para proibir eles de comprar ou vender, que é o decreto dominical, para fazer uma separação por completo, uma separação completa entre os que guardam os mandamentos de Deus e os que guardam os mandamentos de homens. Todos aqueles que guardam o domingo estão do lado da besta, e todos aqueles que guardam o sábado estão do lado de Deus. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.